Essas galinhas são muito mais profundas. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas essas galinhas aqui são muito mais profundas do que você pode imaginar. Eu preciso começar isso aqui falando que eu não achei que um desenho de galinhas lutando contra monstros fosse me pegar tanto. Mas pegou. Pra quem não sabe, eu tô falando de Rooster Fighter, esse anime aí do mangá que foi lançado ali, acho que por volta de 2020, 2021. Eu lembro quando essa notícia surgiu na internet e foi toda uma loucura em cima daquilo ali, porque realmente um galo normal, não um galo antropomorfizado, que já é um pouco estranho, mas ainda assim é um pouco mais aceitável, talvez principalmente no mundo das animações. Um galo normal lutando contra monstros gigantes não é algo que a gente encontra por aí com tanta facilidade. Então eu lembro que isso foi um grande barulho quando foi divulgado o mangá de Rooster Fighter. E agora finalmente foi lançado aí o anime, tá no Disney Plus. Eu acho que foi esse ano que foi lançado, né? Acho que foi nesse ano. Tem 12 episódios da primeira temporada, então foi lançado em 2026. Chegou ao fim a primeira temporada recentemente aí, nesse domingo, para ser mais específico, se você estiver vendo esse vídeo aqui no dia de lançamento. Então eu quero falar um pouco aí sobre essa coisa esquisita aí de galináceos contra monstros gigantes e fazer aqui aquele ranking barra análise dos personagens. Sim, nós vamos ranquear galinhas aqui nesse programa de hoje. Rooster Fighter segue aí a história do Cade, que é um galo que busca vingança pela sua irmã, que foi morta por um Kiju, que é um monstro gigante, que tem vários monstros gigantes tem aparecido por todo o Japão. E esse galo que tem um poder ali, o seu Koke-Koko, que é o seu grito ali, o seu Kamehameha, né? Ele dá um super grito ali e consegue combater esses monstros gigantes. Futuramente a gente vai descobrir mais por que ele tem esse poder. Tem todo um rolê ali de um clã de galináceos especiais que conseguem ativar a sua matama, que é algo especial que fica na moelinha de alguns galináceos especiais. É o típico anime de lutinha, não tem grandes coisas aqui além de qualquer outro anime de lutinha, de treinar, aumentar seu poder para enfrentar o próximo adversário super poderoso. Então, se você curte aí qualquer anime de lutinha, o único diferencial disso aqui é que os protagonistas são galináceos. Eu não tenho nada contra galináceos. Gosto muito, não à toa o nome desse quadro aqui é Clube do Esquisito. Gosto muito de uma esquisitice. Então eu fui lá ver meio despretensiosamente e eu fiquei até o final, semanalmente, todo domingo à noite, indo lá assistir as aventuras de Cade e seu bando de galinhas contra quem será o próximo grande monstro que eles vão enfrentar. Mas tem muito mais do que isso também, tá? Tem inclusive ali a puta crítica social foda que o criador faz ali quando a gente descobre mais sobre os Kijus, né? Que eles na verdade são humanos que são corrompidos pela dificuldade e a complexidade da vida humana, né? Ganância, luto, exploração capitalista, né? E isso faz com que eles sejam contaminados ali por uma semente maligna que os transforma nesses seres malignos. Hein? Inclusive, nem todo Kiju é maligno, né? Quando a gente for ranquear aqui os personagens, a gente vai falar um pouco sobre esses Kijus aí, a origem deles. Enfim, não vou ficar me prolongando muito aqui não. Se você tá com preconceito, se você deu play nesse vídeo aqui por curiosidade e tá com preconceito quais galinhas, eu vou te falar uma coisa. Talvez esse aqui seja um dos melhores animes de lutinha que você vai ver na sua vida, tá? Porque isso aqui, como eu disse, já vai muito além. Tem um rolê de laços familiares, amizade e tudo mais. Isso aqui é muito mais... Essas galinhas são muito mais profundas. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas essas galinhas aqui são muito mais profundas do que você pode imaginar. Nós temos aqui Dona ou Dona do Galinheiro, bom personagem, né? Podia ser melhor aproveitado, e insuportável, porque sim, temos personagens insuportáveis como todo e qualquer anime que se preze. Eu vou começar, acho que pelo Morio, certo? Eu vou começar pelo Morio. E o Morio, ele é um bom personagem, tá? O Morio, ele é um Kiju, e ele surgiu do desespero de um cara que descobriu que estava com câncer, que ia morrer em poucos dias.
E o Morio, ele se manifestou através da vontade de viver daquele cara. Então aquele cara ele ia morrer do câncer e o Morio era essa manifestação da vontade dele de querer continuar vivo. Então ele é um cara gentil, ele é um cara muito bom, um cara que ajuda os outros. Só que o que acontece? O motivo da existência do Morio era que o cara que deu origem a ele ia morrer, então o seu significado seria seguir vivendo por aquele cara. Só que o cara descobre que na verdade ele não estava com câncer e que ele não ia morrer porra nenhuma. Então o cara original continuou vivo e o Morio ficou sem um motivo de existência. Porque se ele estava ali apenas para dar vida, dar sequência à vida daquele cara que ia morrer, uma vez que aquele cara não iria mais morrer, ele perdeu ali toda a sua necessidade ali do porquê que ele surgiu. Ainda assim, ele tenta viver uma vida normal, né? Ele obviamente tem a sua forma Kiju, que é ele gigantesco, monstruoso, mas ele toma uma forma mais humana, num tamanho comum ali e segue uma vida normal. E ele se torna amigo do Cage porque os Kijus conseguem se comunicar com animais, conseguem entender o que os animais falam, né? Porque isso aqui é algo muito importante do desenho também. As galinhas e todos os animais, eles só conversam entre si. Os humanos normais não conseguem entender, eles só ouvem um cococó e é isso aí. Mas os Kijus conseguem entender os animais também, porque eles são criaturas sobrenaturais e tudo mais. Então ele se torna um grande amigo do Cage, e aqui, spoiler, caso você não tenha visto a parada ainda, ele morre não uma, mas duas vezes nesse anime, e todas as duas vezes é muito triste, porque o Morio é um cara muito bom, tá ligado? Tipo, ele é o cara muito, como eu já disse, gentil, muito simpático, ele quer muito o bem e proteger as pessoas e tudo mais. Inclusive o Cage é a pessoa que reacende uma chama no Morio ali, de encontrar um objetivo na vida, além de só ficar ali vivendo sem grandes motivações. Então, da primeira vez ele acaba se sacrificando ali para salvar toda uma cidade ali, porque a empresa tinha rompido e ia inundar tudo. E aí a gente descobre já nesse episódio mesmo que ele não morreu, mas aí ele é contaminado pela outra mulher lá que até então a gente acha que é a líder dos Kidins, que são Kijus ainda mais poderosos. Depois o Cage, a galera do Cage tem que lutar contra ele, porque ele foi corrompido por essa mulher escrota, e aí ele se recupera, ele sai do controle dessa mulher, e aí ele morre, e depois ele não morreu também. Então, assim, o Morio é o cara que entrega alegrias e tristezas, uma montanha russa de alegrias e tristezas aqui com o Morio. Eu vou já aqui direto pra Pyoko, tá? Pyoko, que eu achei insuportável no começo do desenho. Que pintinha chata do caralho. Ela é uma pintinha até então comum, que assistia filmes de Kung Fu com o dono dela, né? Ou o papai, como ela gosta de irritantemente ficar gritando e repetindo, insuportável. E aí, assistindo aqueles filmes de Kung Fu e tal, ela aprende sobre o dever de honra, né? Que é nunca rejeitar ajuda a ninguém, sempre proteger os indefesos e tudo mais. Então, assim, ela tem o coração no lugar certo, mas ela é chatinha pra caralho no começo. Ela tem um crush no Cage, o que é meio estranho, porque ela é uma pintinha, até onde eu sei ela é uma criança, mas é algo que não é correspondido, então é um pouco menos mal. Ela fica chamando o Cage de querido, que é também um pouco chato, mas ela talvez seja o personagem que é melhor desenvolvido nessa primeira temporada, pelo menos. Ela tem um momento Pio carregando o balde d'água na cabeça pro Yusuke do Yu Yu Hakusho, caso você não tenha entendido a referência, que é quando ela decide fazer algo muito que ela claramente não tem o que é necessário para conseguir fazer, e mesmo assim ela vai lá e faz, e ela persiste, e a gente acha que deu merda, mas desperta algo nela ali, e ela é mais poderosa do que ela acredita. Até então ela tem só esse papel da pintinha que precisa ser protegida e tudo mais, e só que aí a gente descobre que tem algo a mais dentro dela. Então eu achava ela insuportável, eu achava ela bem insuportávelzinha no começo, mas agora eu acho ela uma boa personagem, tá? Inclusive eu acho que no mangá já tem mais um desenvolvimento disso. Parece que o poder que tem dentro dela pode não ser um poder do bem, meio parecido com o rolê lá
da moelinha do Cade, enfim. Pyoko, uma ótima personagem, gostei bastante disso aqui. Chata às vezes, sim, mas fiquei triste junto com ela quando o Moro vai embora no final e não se despede de ninguém, e ela fica chateada e tudo mais. Gostei da Pyoko, me julguem. O Keisuke, ele é o meio-irmão do Cade, ele é um cara que... Ele é um cara que chega para explicar mais sobre o poder do Cage, né? Da onde que ele tirou esse poder, como é que isso funciona, se ele era só um galo normal, como é que ele consegue esse poderzinho mágico dele. E aí o que foi treinado, que é meio irmão do Cage, e foi treinado pelo pai deles, ele explica ali todo o lance deles serem da linhagem do clã Goshiki, que são galinhas treinadas que despertam o Matama, acho que eu já disse isso anteriormente, que é o que dá essas habilidades especiais, os famigerados poderzinhos, para determinadas galinhas que conseguem despertar essa técnica do Maitama, né? O poder do Matama, na verdade, não é Maitama, é Matama. Que é, né, a gente vê por aí o que é energia espiritual e tudo mais, só como são galos, fica na moelinha ali e tudo mais. Eu gosto dele, é um bom personagem, é esforçado, eu acho que ele traz um contraponto excelente pro Cade, que é um completo babaca. O que é isso, que ele é um cara mais comportado, um cara mais educado, principalmente comportado, foda-se, mas ele é um cara mais educado, respeitador. Ele chega ali, ele consegue bater de frente com o Cage em vários momentos. Acho que tem inclusive uma luta em que o Cage perde para ele. E ele também é esse cara que constrói, explica a história toda pra gente. Ele também é o personagem que fica narrando o que tá acontecendo enquanto a luta do Cage contra os bichos estão acontecendo. Ele é o que é um clássico dos animes, que é o personagem ficar explicando o que a gente tá vendo, que muitas vezes é desnecessário. Nesse caso aqui também mas estamos falando de um anime, certas coisas são e sempre serão assim. Elizabeth é a terceira galinha, e é uma galinha de fato, a se juntar ao grupo. Ela teve um relacionamento, é uma palavra muito forte, né? Ela e o Cage já se encontraram no passado, tiveram ali uma noite de amor, de carícias mais intensas, né? A Elizabeth se apaixonou pelo Cage, mas o Cage, como o bom galinha que ele foi só uma noite e era isso aí. Ele pegou, meteu o pé e deixou lá a galinha com seu coraçãozinho partido, né? Deixou a pobre da Elizabeth chateada. Inclusive, quando ela entra na animação, o que ela quer de verdade é se vingar do Cage. Ela é uma galinha ali que foi criada por dois... Ela é o pet de dois ricaços, né? Um casal de ricaços. Então ela é toda pomposa, ela sabe de tecnologia, ela usa o celular para se comunicar com as pessoas, com os humanos, né? Ela digita lá com sua patinha de galinha no celular e o celular fala, né? E aí os humanos conseguem entender e se comunicar com ela. Ela usa da tecnologia, né? Até onde eu vi, ela não tem nenhum poder espiritual, Matama, os caralho 4, mas ela usa uma arma de choque para combater os Kijus e também para tentar fritar o Cage, pelo menos ali no início, né? Depois ela entende qual é a jornada dele, que sim, ele é um grande babaca, mas ele tá numa jornada e ela sabe que os Kijus estão aparecendo, isso é um problema pro Japão. Fala, então tá bom, irmão, vamos se juntar aí e vamos ver o que vai acontecer nessa jornada. Então ela descobre que ainda gosta dele e tudo mais, apesar dele ser um completo idiota, é a história de sempre, né? O babaca que no final tem um bom coração e tudo mais, Han Solo, Vegeta, quem você quiser colocar aqui para fazer a comparação com o Cage. Aí a Elizabeth, ela acaba virando ali meio que o cérebro do grupo, tá? Um cérebro de verdade, não um cérebro de galinha que a gente usa para xingar as pessoas, né? Ela de fato é estrategista, ela consegue entender melhor as coisas, os pontos, estratégias de batalha e tudo mais. Então, por conta disso, eu preciso colocar a Elizabeth como a dona do galinheiro, porque sem ela, Cage e sua turma já teriam ido de Vasco há muito tempo, tá? Então, se você discorda de que a Elizabeth é a verdadeira dona do galinheiro, você tá errado. E aí vamos pro Cage, que é o verdadeiro protagonista disso aqui tudo, que é insuportável, tá? O Cage, ele é insuportável. Ele é o clássico edgelord dos animes, que todo anime tem. Então ele tem essa síndrome de Vegeta, ele é fodão, ele não tem
Ele é frio, calculista, ele não se mistura com nada, inclusive ele tem uma vozona de não sei o que, blá 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 blá, eu não me importo, que não sei o que, ele quer sair na porrada com todo mundo, ele não respeita ninguém, ele não se importa com ninguém, isso é mentira, a gente descobre com a Makasca, depois, principalmente quando ele encontra o Morio ali, a gente começa a ver que ele é mais do que só esse galo papudo que anda por aí, ciscando e arrastando suas asinhas para cima de tudo. Isso, inclusive, isso é um ponto maravilhoso desse anime, que é a dublagem e todos os trocadilhos que eles fazem com galinhas, gírias e galinhas, tá ligado? Tipo, isso não é pro teu bico. Eu já tô de papo cheio dessa porra, tá ligado? Tipo, isso é maravilhoso, tá? Se você for assistir, se você ainda não tiver assistido e for assistir, assista dublado, porque dá sempre um toque especial nisso aqui. Enfim, o Cage é isso, ele é o protagonista, ele é o cara que luta, mas não sabe nada sobre o porquê que ele tem esse poder, ele quer vingar a irmã dele que foi morta por um Kiju gigante, o Kiju branco, que é o mais poderoso de todos, depois a gente descobre que talvez seja um Kijin, ou um demônio, pelo que eu vi até então. Ele é arrogante, ele não ouve ninguém, ele toma suas próprias decisões, mesmo que sejam mais burras possíveis. Acredito que vamos ter mais evoluções do personagem em breve, mas até então ele só é um edgelord insuportável, chato pra caralho, que tem um pinguinho muito pequeno ali de bom coração, que a gente, como eu disse antes, a gente vê com o Morio, né, quando ele encontra o Morio ali. Pra um anime eu não acho ruim esse tipo de personagem existir, não é o tipo de personagem que mais me agrada, eu acho sempre chato, principalmente porque uma galera tenta ser assim na vida real e é só chato, então acho que talvez seja mais uma vez o fandom estragando algo que não tem culpa, né? Isso é muito comum. O fandom estraga algo que não é tão ruim quanto o fandom. Enfim, não seja um edgelord. Tá? Ou seja, se você for um adolescente, acho que tá tudo bem. Fica aí o conselho do dia, do vídeo das galinhas. Enfim, acho que é isso. Ranqueamos aí as galinhas e o Kiju. Kiju, gente fina, de Rooster Fighter até o momento, né? São os personagens principais dessa primeira temporada. Deixei os vilões de fora porque a gente tem poucas informações sobre eles até o momento ali. A gente só sabe que eles são brabos e fodões e tudo mais, então eu preferi deixar mais pra frente. Quem sabe a gente não faz uma outra lista aí, um outro ranqueando os vilões de Rooster Fighter, tá? Se você assistiu isso tudo aqui, mais uma vez, chegou até aqui o final e ainda tá com preconceito com as galinhas, eu lhe digo, abra esse coração, libere esse coração e dê uma chance para as galinhas, meu amigo. Dê uma chance para as galinhas que você não vai se arrepender.